Qualquer coisa, ler o texto da palavra de Deus com vocês. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte. Senhor, aplique a tua palavra, as verdades aqui, revela ao nosso coração e desperta-nos para sermos mais do Senhor, amarmos mais o Senhor e vivermos mais para a tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, a título de curiosidade, eu entrei algum tempo atrás no Google e digitei assim: a igreja do século 21, e eu ali obtive 181 mil links só nesse título. Depois voltei e digitei a igreja pós-moderna, novamente 124 mil links. Isso já faz algum tempo, devo dizer isso para vocês. Num desses links, o artigo saltou aos meus olhos e o tema dizia assim: pragmatismo na igreja, uma congregação ou uma religião orientada por resultados, dizia o tema. Irmãos, é exatamente esse sentimento que, quando olhamos a igreja do século 21, a igreja tem sido, em alguns contextos, orientada, dirigida pelos resultados imediatos. Pelo menos 4 grandes resultados nós, consciente ou inconscientemente, tentamos seguir, ou algumas congregações fazem. Primeiros resultados é o resultado dessa autoridade política. Não à toa nós temos no Congresso Brasileiro, não é estilo Globo não, tá? Um grupo chamado BBB, né? A bancada da bala e a bancada da Bíblia no Congresso. Então, a igreja no nosso tempo despertou-se para essa autoridade política. Então essa igreja tem sido orientada por esses contextos. Vários movimentos em torno de se levantar um grupo, uma bancada evangélica que possa fazer frente aos grandes conflitos da sociedade. A igreja também é orientada por dinheiro. Não à toa, nos nossos tempos, já ouvimos alguns burburinhos trazendo para dentro do contexto evangélico o que nós chamamos de igreja franquia. Você pode ir lá e contratar para começar uma igreja por causa do dinheiro. A igreja também muitas vezes tem sido orientada por um crescimento numérico. Nós falamos muito disso e a gente leva muito isso em voga. E por fim, a igreja do século 21 tem sido também orientada por esse culto. E essa palavra é muito complexa, porque ela é muito bonita dentro do contexto bíblico, mas você vai entender, por um culto alegre. De alguma forma, nós queremos movimentar para que as pessoas percebam isso. Algo está acontecendo ali. As igrejas são orientadas por esses movimentos. Baseados nesses 4 resultados, podemos afirmar que a igreja de Esmirna, se fosse colocar num padrão, ela estaria totalmente reprovada, porque era uma igreja verdadeira, mas era uma igreja que não tinha autoridade política, não tinha dinheiro, não tinha um movimento, não tinha nada disso.
não tinha nem mesmo crescimento numérico. A mensagem a Esmirna é fascinante em detalhes e cheias de paradoxos, aparentes contradições. A expressão "tenho contra ti" das 7 igrejas, né, não aparece na igreja de Esmirna. Isso já deve nos chamar a atenção e despertar por quê. Não há nenhuma palavra de repreensão, pelo contrário, a carta é na verdade uma palavra de estímulo de tantas lutas que aquela igreja estava passando. Por outro lado, a igreja de Esmirna era a igreja mais pobre da Ásia e mais perseguida por causa da situação social e religiosa que envolvia aquela cidade. A cidade de Esmirna, hoje conhecida como Izmir, na região da Turquia, era um segundo porto mais importante da Ásia e uma cidade cheia de religiões e muito habitada. Era uma cidade que se tornou de uma forma muito intensa, paradoxal. Logo cedo, por exemplo, a cidade de Minas se tornou fértil para a idolatria. Era uma região muito idólatra. Durante, por exemplo, o domínio romano, Esmirna se tornou centro de idolatria oficial, onde havia uma deusa chamada Grande Guardiã do Templo. Foi a primeira cidade da Ásia Menor a construir um templo para adoração às deusas ou a uma deusa de Roma em 195 ano cristão. No ano de 26, veja, antes mesmo da crucificação, do início do ministério de Jesus, ela foi escolhida como local do templo da região de um imperador romano chamado Tibério. Esse foi o primeiro imperador a autodenominar-se, a se chamar de Augusto, que é um nome específico para único, soberano, no caso, o nosso Deus. Esse foi um lugar de grande idolatria. Esmirna também era uma cidade próspera. Naquela época, a idolatria, o comércio, a prostituição e a idolatria comungavam e viviam de mãos dadas. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população grande, de aproximadamente 100 mil habitantes, e por ser um porto onde muitas navegações vinham, ela logo se tornou uma cidade rica. Era uma cidade idólatra e uma cidade rica. Esmirna se tomou também, nesse momento, um lugar de perseguição ao cristianismo. Na cidade de Esmirna, converter-se ao Evangelho significava assinar uma sentença de perseguição, de empobrecimento, de confisco de bens, de dores, e muitos eram levados ao aprisionamento e alguns ao martírio. Essa era a cidade de Esmirna. Antes desse texto, no início, nós temos a carta a Éfeso. As igrejas em Éfeso e Esmirna enfrentavam uma oposição, tanto externa quanto interna. Éfeso enfrentou, por exemplo, os falsos mestres e os apóstolos. Esmirna enfrentou os falsos judeus. Éfeso perdeu o seu primeiro amor, porque puseram à prova esses falsos mestres. Com isso, deixaram a simplicidade da comunhão do primeiro amor em detrimento à sua doutrina. Esmirna não foi assim. Esmirna foi uma igreja enfraquecida pelas perseguições, empobrecida pelos recursos, e uma igreja que enfrentava diariamente a blasfêmia dos judeus. A igreja de Esmirna, meus irmãos, ela então se tornou uma igreja cheia de paradoxos que a gente quase não consegue imaginar. Era uma igreja pobre e rica. Era uma igreja que perde, mas ganha.
Era uma igreja de grandes tribulações, mas alegre. Por fim, era uma igreja iminentemente à destruição, mas vencedora. Era uma igreja cheia de paradoxos. Dito isto, o ano foi 1992, janeiro. O pastor Jorge estava saindo de Aracruz, chegando em Belo Horizonte. Víamos para estudar no seminário naquele tempo. Em algum momento, se não me falha a memória, ali no segundo semestre daquele ano, eu preguei uma mensagem na 7ª igreja, a convite do pastor atual na época. Depois daquele tempo, eu não tive muito mais contato com a igreja, porque eu estava no seminário, eu tinha alguns contatos com a 8ª igreja, por causa do meu pastor de Aracruz. Até que um dia eu recebi uma ligação do presbítero Jair Bragança. E o presbítero Jair Bragança dizia: nossa amizade, os de 30 anos se lembram disso, nossa amizade, vem aqui conversar comigo. Eu fui na casa dele e ele disse: olha, nós temos, pastor, eu tenho aqui 18 irmãos que estão sem igrejas, tiveram uma disciplina, eu não sei o que fazer com eles, então eu preciso saber o que nós vamos fazer. E ali nós começamos uma reunião de oração na terça-feira, na casa do presbítero Jair Bragança, da irmã Nezina. E nós começamos ali, lá para os idos de 93, em algum momento no início, e as coisas se desenrolaram. E daqueles 18 irmãos, em 1995, em julho, nós já estávamos organizando uma igreja com 140 membros naquela época, ali já naquele local, ainda antes do templo, um galpão que a gente tinha feito ali. E de julho de 95 até o final do ano, eles ficaram me aturando aqui, não vocês, os pastores, porque a igreja ordenada precisa de um pastor. O presbitério mandou um pastor e eles tiveram, coitados, hoje, se eu pudesse conversar com eles, reverendo Rogério é muito querido meu, tá? Mas porque eles vinham como pastores e os irmãos aqui ficavam insistindo em me chamar de pastor. Essa foi a história, e eu fiquei por aqui até o final de 95. Mas talvez você esteja perguntando o que tem a ver esse texto com essa história. Eu me lembro que a igreja nascia, não me lembro bem a data, mas lá no final de 95, eu li esse texto para vocês. E eu disse algo naquele dia. Eu disse: hoje, eu falei para eles, vocês estão começando um novo momento, cheio de conflitos, de dificuldades. E eu disse algo para eles: nós temos que tomar cuidado, e vocês precisam tomar cuidado, não com os conflitos de fora, mas com os conflitos de dentro. Essa era a igreja, uma igreja pequena. Hoje vocês estão aqui, 30 anos depois, meus irmãos, num momento, mas ainda assim eu quero lembrá-los novamente sobre esse texto. E eu quero desafiá-los mais do que naquele tempo, porque agora nós temos um templo lindo. Aliás, alguém colocou no Facebook, eu não sei se foi a Sueli, há um tempo atrás, uma filmagem que a gente estava lá naquele galpão. Era um galpão que não tinha nem reboco, porque a gente imaginava assim, a gente vai ficar aqui provisoriamente, E eu estava ali, eu pregava, tinha mais cabeça do que qualquer coisa, Porque agora, depois que a gente engorda, a cabeça diminui, não é? Você reparou? Eu fico olhando para aquela, eu não sei se foi você, Sueli, que colocou aquela, lá no Face, eu não sei, alguém colocou. Foi o Elisvaldo, colocou lá no Face, lá naquele lugarzinho, pastor Jorge, magrinho de tudo, o André correndo para cima e para baixo, e as irmãs tentando segurar o menino, espoleta demais. Foi aquele tempo que nós vivemos, mas hoje eu quero novamente lembrá-los algumas verdades a respeito desta igreja. O que é que nos move a partir de agora, meus irmãos? E ao menos 4 verdades sobre a igreja de Esmirna eu quero levantar nessa noite para a sua vida e para a igreja presbiteriana Manaim, que olha para os próximos 30 anos
com um misto de esperança, desafios e luta na presença de Deus. Eu quero lembrá-los vocês algumas coisas. A igreja de Esmirna tem, por exemplo, era uma igreja atribulada, mas segura. Era uma igreja pobre, mas era rica. Era uma igreja perseguida, mas vitoriosa. Era uma igreja triste, mas alegre. É tão paradoxal, porque só no Evangelho nós podemos ver esse estilo de vida, que é uma contracultura para essa sociedade. E é isso que eu quero pensar com vocês. Em primeiro lugar, eu quero perguntar para vocês: o que consiste a riqueza de uma igreja? Esmirna era pobre, mas rica. Veja que a ordem em que as palavras estão colocadas é importante. O texto não diz, por exemplo, que a igreja tinha uma pobreza e era rica, e para a igreja de Laodiceia, por exemplo, a ordem está invertida. Lá em Laodiceia, o Espírito diz assim: tu és rico, mas é pobre. E para Esmirna, ele diz: tu és pobre, mas é rico ou é rica. Irmãos, a colocação das palavras é importante. Jesus não diz para Esmirna assim: tu és pobre, mas tu és rica, mas ela diz assim: conheço a tua pobreza e tu és rico. Para Laodiceia, estou rico, mas tu és pobre. Em outras palavras, meus irmãos, para Esmirna a colocação é a seguinte: você está pobre porque te perseguiram, você precisou abrir mão daquilo que você tinha por amor de Jesus, mas você tem um tesouro que ninguém pode tocar. Você é rica na presença de Deus. E eu quero perguntar para você: qual é a sua riqueza? O que é que você tem de mais precioso na sua vida? Olha, nós vivemos num capitalismo, e para dizer, sem entrar em questões políticas, quase que um capitalismo literalmente selvagem. Crescemos aprendendo a lutar, a vencer e a conquistar. Nós queremos comprar, queremos ganhar recursos e ter bens à nossa disposição. Mas a palavra de Deus diz que viver em Esmirna era abrir mão disso tudo, porque converter-se ali significava ter todos os bens ali confiscados. E aí de repente a palavra de Deus diz que aquela igreja era uma igreja rica. A riqueza de uma igreja, meus irmãos, consiste na sua espiritualidade, na sua capacidade de discernir o que é espiritual, oferecendo-se como instrumento de justiça. Nós somos habilidosos para desenvolver a religiosidade. Religiosidade e espiritualidade não são a mesma coisa. Na religiosidade você pode encontrar ali dentro espiritualidade, é verdade, mas pode ser também uma pessoa religiosa sem ser espiritual. Em que consiste a riqueza de uma igreja? Na sua espiritualidade. O que dizer das igrejas da Macedônia? As igrejas da Macedônia, 2 Coríntios capítulo 8. Olha, eu vou ler para você, porque esse texto é fantástico. Também, irmãos, diz o apóstolo Paulo, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda tristeza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram isso, como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Uma igreja pobre, mas rica, porque a riqueza da nossa vida não consiste na quantidade de números na nossa conta bancária, mas na nossa vida na presença de Deus. Em que consiste a riqueza de uma igreja? Em que consiste, em segundo lugar, a vitória de uma igreja? Conheço a sua tribulação.
A vitória de uma igreja consiste na sua aprovação diante de Deus. Deus conhece o que você está passando. 3 verdades, meus irmãos. Ele também experimentou o gosto amargo da morte e da dor. Eu estive morto, mas tornou a viver. Nada o apanhará de surpresa. O primeiro e o último, ele esteve antes de tudo começar. E estará no final de todas as coisas apresentando a sua vida e a minha diante de Deus. Seus inimigos são os inimigos dele. As blasfêmias daqueles que declaram judeus não são. Jesus espera que você permaneça firme por ele, como ele permaneceu firme por você. A grande questão é saber se você continuará firme, não quando tudo me vai bem, mas quando as circunstâncias te apertam, quando as perseguições se aproximam. Apocalipse capítulo 5: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Versículo 6, a figura do vencedor está entre os anciãos. Como eu falei de manhã, já não é mais um leão, é um cordeiro, como tendo sido morto. Ao ouvir, foi dito a João que aquele que vencera, leão da tribo de Judá, mas quando ele levantou os olhos e viu, era o cordeiro que tinha sido morto e estava vivo. Este é o grande paradoxo da vitória da igreja, a sua aprovação diante daquele que parece que perdeu, mas ganhou. Parece que está morto, mas está vivo. A igreja não pode perder nunca a sua capacidade de resignação. A igreja nunca responderá com armas. As armas da igreja são os seus joelhos dobrados e a palavra de Deus, uma espada de 2 gumes. Quando a igreja fez isso na Idade Média, ela tentou usar outras circunstâncias, ela produziu a maior mancha na história da igreja, chamada Cruzadas. Olha, em que consiste a vitória de uma igreja? Em que consiste, em terceiro lugar, a segurança de uma igreja? Converter-se em Esmirna significava uma mudança radical, meus irmãos, na vida e nos costumes, não somente nos seus conceitos e valores, mas também em sua vida social, prática, nas suas amizades, nos lugares que frequentavam. A insegurança dominava a vida diária da igreja. Não se tinha a certeza de sair de manhã e poder voltar à tarde para casa. As perseguições e os sofrimentos eram não somente presentes, mas foram apresentados como ascendentes, crescentes na vida daqueles irmãos. Jesus disse: eu conheço as tuas tribulações. Eu conheço as tuas tribulações. Você já viveu alguma tribulação que esteja vivendo nesse tempo da vida? Talvez um gosto amargo na sua boca é aquela de você pensar assim: mas onde está Deus? Será que Ele não se importa comigo? Eu conheço as tuas tribulações, diz o Senhor Jesus, e vocês serão perseguidos ainda mais, a ponto de alguns serem colocados na prisão. Foi Esmirna que viria a acontecer no ano 155, o início do martírio do grande paladino da fé, Policarpo, o discípulo de apóstolo João. Assim diz a narrativa. O martírio de Policarpo é uma das mais antigas paixões epistolares. Discípulo de João, Policarpo foi feito bispo de Esmirna, uma das mais importantes comunidades cristãs. Esmirna perseguiu, prendeu Policarpo, e a sua prisão e o seu martírio era como adubo para aquela terra. Morria um, se levantava 10, porque era assim que acontecia e acontece. Mas nós cristãos do nosso tempo, nós temos medo de perseguições,
nós temos problemas com isso, nós fazemos qualquer coisa para não ter nenhum tipo de problemas. Não faça qualquer coisa, não negocie a sua fé. Menino, menina, jovem na escola, porque hoje os nossos jovens estão sendo bombardeados, e alguns deles, né, meninos, Eixela, minha filhota linda ali, depois vocês vão vê-la, né? E outras crianças e adolescentes aqui, você lá na escola, ou você entra no ritmo deles, ou então você vai ser considerada retrógrada, passada e tudo mais, aquelas coisas que nós sabemos. O que consiste a segurança da igreja? Eu estou seguro nas mãos de Cristo, e ninguém poderá tirar você das mãos daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Lembre-se, nada que acontecerá com você, ou que acontece com você, passa desapercebido de Deus. Eu conheço as suas tribulações, diz a palavra de Deus. Em quarto lugar e último, em que consiste a alegria de uma igreja? Conheço a sua tribulação. Como uma igreja, no meio da tribulação, poderia ser uma igreja alegre? Não é uma alegria circunstancial, não é uma paz que o mundo pode dar, nós sabemos disso. Uma igreja em tribulação, como essa igreja poderia ser uma comunidade alegre? Como eles poderiam cantar como os judeus não puderam cantar no exílio da Babilônia? Salmo 137, não é? Como que a gente pode cantar? Porque os nossos opressores nos pedem canções, penduravam as nossas harpas. Como que a gente pode cantar em terra estranha? Essa era a história do povo que estava escravizado. Mas eu e você fomos libertos no nome de Jesus. Você não está escravizado, você é do Senhor. Ele te libertou do império das trevas, e por isso eu e você podemos cantar, mesmo no meio da dor, do luto, da tristeza, das perseguições, das tribulações, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, seja alegre, tenha o coração agradecido. Crente resmungão não pode, gente. Nós não podemos ficar resmungando para cima e para baixo, porque o Senhor vive na sua vida, e Deus tem cuidado de você. Eu vou te dar uma recompensa, ele disse, dar-te a coroa da vida. Vencedor de nenhum modo passará ou sofrerá o dano da segunda morte. E lá em Colossenses capítulo 3, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meus irmãos, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e a glória de Deus, e ele pôde adorar ao Senhor naquele momento de dor. Depois de lhe darem muitos açoites, diz a palavra de Deus lá em Atos 16, e lançarem os servos do Senhor na prisão, ordenando ali que o carcereiro os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Atos, alguém por favor me ajuda aqui com uma... Ô gente, deixa eu falar. Eu falei para eles assim, ó, vamos levar roupa de frio, entendeu? Eu esqueci que a gente está em abril ainda, né? Achei que fosse lá para julho. Eu falei, vamos levar roupa de frio para lá, entendeu? Você está vendo como é que eu estou suando? E agora eu comecei, a lágrima começou a se relacionar direto com o suor e virou aquela confusão, entendeu? Você sabe como é que é? Então estou aqui. Se eu tiver com o olho fechado assim, não, o pastor está orando, não, eu estou tentando aqui te enxergar, entendeu como é que é? Porque a lágrima, o suor está caindo dentro do olho aqui, meu Deus. Vamos voltar então, Atos capítulo 16. Depois de prenderem os pés do tronco,
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Gente, aqueles rapazes, aqueles 2 apóstolos, açoitados, machucados, feridos de madrugada, amarrados no tronco, louvavam ao Senhor, louvavam a Deus, porque maior é o que está em nós. Sejam alegres. Uma igreja, o que consiste a alegria de uma igreja? A alegria de uma igreja consiste na sua segurança futura. Para os de 30 anos atrás e para os filhos, lembram-se, por exemplo, da Vera, né? Vera Lúcia, a minha esposa que faleceu, que fez parte da nossa história aqui, né? Porque eu estou falando de alegria e falando de Vera, porque eu vou contar para vocês algo que eu nunca contei assim para a igreja, mas eu quero trazer para você, que é dessa igreja, que acompanhou a Vera naquele tempo que nós estávamos aqui, pastor. Bem? Então, depois que nós fomos para os Estados Unidos, a Vera foi acometida com um câncer muito forte, violento, e a gente voltou para o Espírito Santo, voltamos para Aracruz. Ela estava em tratamento e nós ficamos ali por aproximadamente 6 anos nesse tratamento muito difícil. 12 cirurgias naquele tempo, e no último semestre da vida dela, ela entrou num estado terminal. O câncer tinha vindo para a cabeça, ela precisou viver dopada por morfina por 6 meses, e ela já não enxergava mais. Alguns irmãos foram visitá-las aqui, Sueli, Maria Helena, Johnny, se não me falho, naqueles últimos meses. E a Vera, então, em dezembro, faleceu. E a Vera, nós morávamos numa casa de 2 andares. Para você entender o que é alegria, a gente morava numa casa de 2 andares e o quarto nosso ficava no 2º andar. E naqueles últimos dias, porque eu estava pastoreando a igreja, então eu intercalava entre cuidar dela e cuidar do rebanho. E numa daquelas manhãs, eu disse para ela: você fica quietinha que eu vou lá na igreja fazer umas orações e volto para cá. E ela veio a falecer e a coisa passou. E aproximadamente um mês depois, eu recebi uma jovem na minha casa, uma senhora. Ela morava do lado da nossa casa, num prédio, e o apartamento dela dava janela com a janela do quarto nosso. A gente estava muito próximo no 2º andar. E essa mulher contou a história dela para mim. Ela dizia o seguinte: essa mulher, ela era filha única e não tinha tido filhos já há uns 10 anos. E ela ficou grávida. E aquela mulher, ela ficou grávida, e aquela criança muito esperada, todo mundo da família, aquela coisa toda, e aquela criança nasceu de 7 meses. Ficou entre a vida e a morte na UTI. Aquela criança, depois de 30 dias na UTI, essa jovem, essa senhora, falando para mim na minha sala, tá? Um mês depois que a Vera tinha morrido. Ela era a nossa vizinha. Depois que aquela criança morreu, aquela mulher entrou numa depressão profunda. Uma depressão profunda. O quarto da criança estava arrumado, as bonecas estavam lá, e na sua depressão, ela todos os dias à tarde, ela ia para o quarto para brincar com a criança, que já não estava mais lá, mas dentro da cabeça dela estava ali. E aquela mulher estava vivendo toda aquela depressão profunda, brincando, não tinha remédios, não tinha médico, ia para o psiquiatra e nada resolvia a situação daquela mulher em depressão. Um dia, diz ela, entrando para o quarto, ela ouviu um som e ela foi até a janela. A janela dela dava para a janela do nosso quarto. A janela do nosso quarto estava aberta, eu não estava em casa. A Vera já estava no estado terminal, já estava cega, não enxergava mais. E a Vera estava cantando um hino, estava louvando a Deus. E aquela mulher me disse: pastor, eu me debrucei naquela janela e falei: não é possível, eu estou aqui cheio de vida,
cheio de saúde, vivendo presa dentro desse quarto, e essa mulher vivendo nessa situação, louvando a Deus. Aquela mulher disse para mim, ela não era crente, ela disse para mim, pastor, ali naquela janela, foi como se tivesse uma mão entrando dentro de mim e arrancando a depressão de uma só vez. Ela ficou curada ali na janela, e ela pegou aquelas coisas todas, limpou aquele quarto, levou as bonecas, levou tudo, limpou tudo, e ela falou, pastor, eu nunca mais, já tem um mês, não tive mais nada por causa daquele hino. Em que consiste a alegria de uma pessoa? O que consiste? Só a eternidade vai poder mostrar para mim e você o trabalho de Deus em nós e através de nós. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque esta igreja anda na Tua presença. Senhor, gera no nosso coração aqui, Senhor, todas essas verdades que estavam presentes na igreja de Esmirna e na presença na vida de tantos irmãos e irmãs em Cristo como a Vera. Que o Senhor produza em nós, para a glória do Teu nome, essa alegria verdadeira, este desafio na Tua presença, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus.